Amigos do blog, estamos começando o primeiro 30 minutos, um programa pensado para ser veiculado na rede social do blog do Andros e do portal Hoje Pernambuco. E quem eu estou recebendo neste primeiro, que será uma temporada longa, se assim Deus permitir, o vereador do Jaboatão, Márcio do Curado. Boa tarde. Primeiro eu quero agradecer o convite. Fico muito feliz em participar desse programa e parabenizar o blog do Andros e o Hoje Pernambuco que é um meio de comunicação que deixa a nossa população informada sobre a política jaboatonense e pernambucana. É Márcio do Curado no singular, mas não deveria ser Márcio dos Curados no plural, já que estamos falando de um aglomerado de comunidades? Na verdade, se eu pudesse voltar no passado, eu acho que eu tiraria o nome do Curado, porque isso aí eu tenho dificuldade até de ter voto em outras comunidades. E toda eleição eu sempre fico perto de 1000 votos fora dos Curados. E a gente tem um trabalho também em outras comunidades, em outros bairros. Então, esse nome Márcio do Curado dificulta um pouco. Mas foi uma coisa assim que meu nome é um nome popular e eu queria diferenciar, não só Márcio. Então, eu queria ter um sobrenome. Aí foi Márcio do Curado e vem dando certo. Agora a gente não muda mais não. Se fosse no passado a gente mudava, mas hoje a gente continua. Mas foi um nome pensado por você? Foi pensado. Tu pensou, vou botar Márcio do Curado, só daqui Márcio do é uma Curado. marca. Até porque eu amo a comunidade que eu moro. Dali eu só saio pro cemitério. Tem muito isso, né? Os vereadores usam sempre um apelido para se identificar e fazer Na uma verdade, marca, Jaboatão. eu Isso, de certa forma, acaba dificultando, como tu falou, né? Porque Jaboatão é uma cidade imensa e as pessoas têm essa reclamação de referência do vereador que sempre fica puxando melhorias para a comunidade dele. No caso, o Márcio do Curado sempre vai visar algo melhor para os curados, ou para o Curado 4, que é o teu no caso. Aí tem um vereador que é de uma determinada região de Santo Alejo, por exemplo, ou da Malvinas, ou de Piedade, ou de Candeias. Isso acontece muito mesmo, Márcio? Ou são os comentários levianos que não fazem muito sentido? acho que comentário. Eu acho que no mandato passado a gente fez um trabalho também grande, né, em Marcos Freire, nas Casinhas. Uma comunidade lá que a gente tinha um grande acesso. É questão de estratégia. Aí cada vereador tem seu jeito de conduzir seu mandato, de fazer seus trabalhos. Eu também tenho o meu. É certo que a gente puxa 70% dos curados, até porque 70% da votação da gente vem de lá também. Então nada mais justo de a gente retribuir com 70% dos trabalhos indo para lá. Ô Márcio, onde tu nasceu, Jabotão? Nasci em Recife. E veio morar nos Curados há quanto tempo? 8 Quantos de anos? fevereiro de 1990, 6 anos de idade. 6 anos de idade, muito tempo, né? Daí a marca do Curado, né? Tinha que cravar isso mesmo aí no Márcio teu do nome. Curado. Como é que começou tudo isso, hein, Márcio? O teu início na vida política? Na verdade, eu comecei, acho que 18 anos, 17, 18 anos, eu trabalhava com meu tio, que hoje é vereador de Recife, Aderaldo Pinto. E meu tio sempre foi politizado. E a gente começou a andar junto, também fui pegando gosto com a política, e eu digo, eu vou colocar o pé. Aí eu pensei, né? Vou primeiro começar pelo Conselho Tutelar. Vi o que é que precisava para ser conselheiro tutelar, me adequei àquele processo e fui ser candidato. Com a cara e com a coragem. Fui o conselheiro tutelar mais votado dos Curados, bati recorde de voto. E, assim como qualquer pessoa pensa em crescer na vida, na política, de conselheiro, o segundo passo é ser vereador. E foi o que eu planejei que deu certo. Tu está no segundo mandato, né? Segundo mandato vereador. Qual foi o mais difícil? Qual a eleição mais difícil para conseguir? O primeiro ou o segundo mandato? O segundo. A de 2020 foi a eleição mais difícil que eu tive. Por quê, Márcio? Eu disputei 4 eleições. A minha primeira eleição do Conselho Tutelar, eu sabia que, assim, primeiramente Deus, mas eu sabia que eu ganhava. Agora eu travei uma batalha pessoal com uma pessoa que eu queria ser o mais votado. Era um conselheiro tutelar de mandato, então assim me motivou, eu fui o mais votado. A minha segunda eleição do Conselho Tutelar, eu sabia que a gente ia aumentar a votação. Foi o que aconteceu. A gente aumentou a votação, foi o reeleito, foi o mais votado. Minha primeira eleição de vereador, eu tinha convicção que eu seria eleito. Tive 2.826 votos, onde eu precisava de 1.500. A gente teve praticamente o dobro. Minha segunda eleição, na oposição, perseguição, todos contra um, fica difícil. Uma grande parte da comunidade não entende, por mais que a gente tenha boa vontade de fazer uma coisa ou outra, e foi Todos muito... contra um, como assim? Questão municipal, gestão, perseguição, oposição, pessoal da gestão de contrapartida bate na pessoa. Mas qual gestão tu fala? A gestão anterior, de Anderson Gestão Ferreira? anterior. Que tu era oposição. Era oposição. E aí tem essa perseguição contigo mesmo? Isso aí tem. Isso é da política, não é só comigo não, eu acredito que é em todo canto. Aí te atrapalhava bastante lá, no Atrapalhava Curado. bastante. Aí chegou a um ponto de faltar 15 dias para eleição, eu mandar retirar meu material da rua. Porque a gente colocava um cartaz numa casa, no outro dia tava o pessoal lá, às vezes oferecendo emprego, às vezes vai passar aí de Márcio.
Aí eu digo, desse jeito a gente vai mudar a estratégia. Mas graças a Deus a gente tem um grupo muito forte e deu certo. Mas foi a eleição mais difícil, foi minha eleição de 2020. Mas por que tu fez essa oposição a Anderson Ferreira na época? Acredito que o meu jeito de fazer política não batia com o dele. Então eu decidi trilhar sozinho o meu caminho político. Hoje tu estás na situação, né? Tá na base aí de Mano Medeiros. Por que estás na base de Mano Medeiros e por que fizesse oposição a Anderson? Não são do mesmo grupo? Sei, mas Mano Medeiros tem um jeito de tratar, Anderson tem um jeito de tratar. Quando eu era oposição a Anderson Ferreira, eu sempre me dei bem com Medeiros. Eu sempre conversei com Medeiros. Medeiros sempre foi um cara acessível. Medeiros cara... era vice na época, né? Vale lembrar. Não era nem vice, era secretário. No meu primeiro mandato, eu mantinha contato com Medeiros e sempre fui um admirador dele. Como de Carlos Alberto, que é secretário. Porque às vezes você é oposição, mas tem pessoas que são profissionais e sabe que a gente está ali buscando o bem para o município. Então trata você de igual por igual. Eu sempre tive essa admiração com Medeiros. Quando Medeiros assumiu a prefeitura, a gente teve o primeiro contato, com 2, 3 dias mais ou menos. E eu sempre quis ter esse desejo de caminhar na gestão municipal. Agora, que fosse uma coisa recíproca para os dois lados, que ganhasse a comunidade. Então, assim, eu vi em Medeiros e vejo uma pessoa que dá para você trabalhar com ele e dá para ajudar o povo. Então eu vejo em Medeiros isso, a gente conversa, ele é uma pessoa que escuta, ele é uma pessoa que ele senta, e fazer política é isso. Então eu vejo em Medeiros um gestor... Totalmente diferente de Anderson Ferreira. É totalmente diferente da gestão passada, então... Mas tu não acha que Anderson tem, de certa forma, alguma influência sendo do presidente do partido de Medeiros e sendo do grupo político, tu não acha que Anderson e até o próprio André Ferreira tem alguma influência na gestão? Isso não deve atrapalhar de alguma forma? Ou não fica esquisito para as pessoas que antes devia na oposição ferrenha, né, contundente a Anderson, hoje está na situação com Mano? Mas se Anderson e André tem alguma parte na prefeitura, ou manda, ou tem algum... Isso aí eu não tenho acesso, até porque eu não tenho contato com Anderson nem com André. E com Medeiros, eu tenho um respaldo para fazer parte da base de Medeiros. Até porque, em conjunto, a gente vai trazer melhoria para os curados, grande e forte. A gente conseguiu agora 1,5 milhão de emenda em Brasília. Antes de viajar, eu me sentei com Medeiros. De Medeiros, se eu conseguir, a gente executa. Porque outro prefeito poderia não executar. Então, se Medeiros vai beneficiar, agora a gente vai começar uma obra no Escurado, que é o Morro do Cuscuz. Todo o morro vai ser calçado. Todas as ruas pavimentadas, com drenagem. Como é que eu vou fazer oposição a uma pessoa dessa? Com Anderson isso não era possível. Assim, eu tentei aproximação e não tive êxito. Então eu segui meu caminho. Entendeu? Não tenho nada contra ele, nem contra André, nem... Isso é política. Você escolhe lados. Entendeu? Do mesmo jeito do governo do estado. Eu apoiei Danilo Cabral no primeiro turno, no segundo turno Marília. Eu tenho um lado. Eu não fico em cima do muro. Não tenho esse negócio de eu tô lá e cá não. Eu tô no caminho, eu vou até o fim com ele. Eu lembro que na época da oposição chegou a formar um grupo de 12, né? 12 vereadores na oposição denominado de G12. G12. E naquela época, quando um vereador pensava em sair desse grupo e virar a situação, ou seja, ir para a base de Anderson Ferreira, jogavam na rede social, não sei quem fazia isso, de uma maldade gigantesca, né? E de uma covardia gigantesca igual, porque não mostrava a cara, colocando o vereador como um traidor. Tu sofre alguma coisa nesse sentido agora, Márcio? Assim, tipo, Márcio era um grande representante da oposição e agora está na situação. Chegou alguma coisa, nem que seja de forma anônima, alguém falando do teu nome assim, não? Não. E na tua cara ninguém vai dizer que ninguém tem coragem. Mas fala. Eu sou uma pessoa aberta, eu sempre estou de frente com o povo, eu não me escondo não. Então, nem quando o G12 diminuiu, eu chamava o vereador de traidor. Porque é o seguinte, o vereador, o mandato é dele, ele sabe como conduzir. Aí vamos lá, você faz oposição, você denuncia, você representa o povo, você vai lá, você bate, você briga, você faz tudo e você perde a eleição, você cai de volta, você não é reconhecido. Aí eu não entendo também. Porque você está ali 24 horas defendendo o povo e na hora da votação o povo não vota em você. Então é o seguinte, cada um sabe seu jeito de conduzir seu mandato. Sem dúvida. Então eu não vou chamar vereador nunca de traidor. Eu costumo dizer que eu sou carreira solo. Eu faço meu mandato independente, eu faço meu mandato individual, eu sou amigo de todos, respeito todos, tenho carinho por todos, converso com todos, mas eles seguem o caminho dele, eu sigo o meu. Até porque lá na frente todo mundo é adversário. Você era muito próximo a Daniel Alves, né? Daniel era digamos, o cabeça pensante da oposição naquela época. Não sei se é um exagero da minha parte falar assim. Talvez ele nem seja tudo isso, mas acabou ganhando a fama.
Mas como ficou tua relação com ele? Porque ele continua na oposição, a Mano Medeiros aí, e tá contundente, ferrenho, fazendo as mesmas críticas que fazia Anderson Ferreira. Levantou agora também, na época de Anderson, a oposição, chamava o Anderson Ferreira de desumano, e agora estão tentando colocar essa mesma pecha no Mano. Como é que ficou tua relação? E o que é que tu acha desse tipo de comportamento mais agressivo? Porque, antes de tu responder, deixa eu dar uma leve opinião, uma opinião que também não serve de nada. Ninguém tá nem aí para o que eu falo. Mas assim, eu fico pensando, às vezes a oposição, às vezes a forma de fazer política, ela chega a beirar o que eu posso falar, nojenta mesmo, sabe? Tipo assim, pô, você vai classificar um cara de desumano por quê? Qual a razão você vai acusar Mano Medeiros hoje de desumano? Eu não faço sentido. O que é uma pessoa desumana? Ele passou com um carro na rua e matou um cachorro e, sabe? Sacou de uma arma e atirou numa criança. Então, eu penso assim, desumano é uma palavra muito forte. Não sei se você concorda comigo. Aí, por que o cara é desumano? Uma cidade gigantesca como Jaboatão. Jaboatão é uma cidade complexa demais, cara. Eu nasci e me criei nessa cidade. Eu sei que existe muita bronca aqui, muitos problemas. Não é fácil. Não estou fazendo aqui, às vezes, de advogado do prefeito. Seja o prefeito, seja como for. Seja qualquer tipo de político. Eu acho que tem que existir respeito. E fazer uma oposição com respeito. Com responsabilidade. Né? E não partir para essa agressividade ridícula, no meu ponto de vista. Vamos lá, minha questão com o Daniel. Eu acho que na oposição, Daniel não era a cabeça pensante. Daniel foi o primeiro vereador a se tornar oposição no município. Isso é fato. Então só ganhou a fama, né? Aí ele foi o primeiro. Eu exagerei, como sempre. Ele foi o primeiro vereador. Minha relação com o Daniel Alves continua a mesma. Eu sei diferenciar lados. Não é porque hoje eu vou caminhar com o Mano Medeiros que eu vou ser inimigo do Daniel Alves, não. Daniel Alves me liga toda semana. Raramente, diminuiu, mas a gente se encontra. Entendeu? A gente bate um papo. Eu não tenho nada. Se eu ver Daniel em algum canto, eu vou almoçar com o Daniel. Se eu quiser tirar foto com o Daniel, eu tiro foto com o Daniel. Sou amigo do Daniel Alves. Agora é o seguinte. Daniel Alves vai ser candidato ou não lá. E eu vou caminhar com Medeiros. Todo o meu grupo e toda a minha força política vai estar aqui. Respeitando Daniel do mesmo jeito que ele sempre me respeitou. Essa questão de chamar de desumano, essa política agressiva, vai de cada um. Eu não acho correto. Eu vejo em Medeiros um prefeito totalmente diferenciado. Agora, sábado que passou, ele lançou agora um bate-papo regional. Ele chama a população, reúne e bota a cara para bater. Perguntando qual é a dificuldade da comunidade, o que é que deve ser feito. Não é todo mundo que tem essa coragem, não. Porque você sabe que se Medeiros passar 40 anos como prefeito em Jaboatão, fazendo rua todos os dias, fazendo obra todos os dias, ainda vai ter muito o que ser feito. Jaboatão é muito grande em extensão. Jaboatão é uma cidade que cresce desordenada. Eu vou dar um exemplo aqui até dos curados. Você vai numa comunidade e você vê ali aquela mata. Com 6 meses já começa casas. Daqui a pouco não tem mais a mata, invadiu. Então, a água que foi construída, a água que foi planejada para atender aqueles moradores de baixo, começa a se fazer gambiarra para cima. Aí começa a faltar água. Então, a energia, a mesma coisa. O planejamento não é o mesmo. Então é o seguinte, quanto mais você faça em Jaboatão, vai ter o que ser feito. Então sempre vai ter as críticas, porque sempre vai ter o que fazer. Mas eu vejo em Medeiros um prefeito totalmente diferenciado de todos que passaram. Você pode ver o exemplo agora do carnaval, pô. Eu acho que foi o melhor carnaval que Jaboatão teve. São João, ele está se preparando para fazer o melhor São João. Questão das obras, bate-papo, ação do Mais Jaboatão. E graças a Deus a gente vai realizar um sonho nos curados que ele teve a sensibilidade que foi bom para ambas as partes, principalmente para o povo. Eu consegui o dinheiro, ele vai executar. Quem ganhou com isso? Medeiros vai passar, pô. Eu vou passar. Mas a obra vai ficar ali e o povo vai ser beneficiado. Se fosse para avaliar em nota, eu não sei se tu gosta disso, mas eu gosto, então vou te perguntar. Se fosse para avaliar em nota hoje o mandato de Mano Medeiros, qual nota tu daria de 0 a 10? 10. Do jeito que ele está conduzido, eu daria 10. Tu acredita na reeleição dele? Acredito. Acredito. Hoje, a gente tem uma reeleição, na teoria, né, tranquila. Agora a gente não sabe com quem vai disputar as eleições. Hoje aparece nome A, B, C, D, fulano é candidato, tal partido vai lançar tal candidato, mas a gente não sabe. A maioria das divulgações é perua. A única coisa que a gente sabe de verdade é que Medeiros é o candidato à reeleição. Pronto. Com quem ele vai disputar, eu não sei. Só sei que a gente vai estar do lado dele. Existiria algum nome assim para fazer frente a Medeiros hoje? Não sei nem se essa seria a pergunta correta, mas esse é o programa mais aleatório da internet. A gente ia conversar da vida de Márcio, já tá falando só da vida de Medeiros. Mas vamos embora.
Qual seria um nome hoje, assim, dizer, não, existe um nome que pode fazer frente a Medeiros aqui em Jaboatão, nesse momento, desses que são colocados à mesa? Elias Gomes, Clarissa Tessio, não sei, o Clayton Collins, que sempre dizem que ele vem para a cidade. O que tu acha, assim? Existe outro que eu não citei. Quem for vai perder para Medeiros. Eu vou alimentar a posição agora, você me complica. Nenhum desses é um nome bom para Jaboatão. Nenhum. O nome é Medeiros, pronto. Nem Elias. Não. Diz que Elias fez muita coisa em Jaboatão. Tu pensa assim, Márcio? Ou não? Nessa época eu não era politizado, não. Não? Entrei na política recentemente. Eu acabei de te chamar de Marlos, porque eu ia fazer outra pergunta. O que está acontecendo com o Marlos, hein, Márcio? Tu que é colega dele de Casa Legislativa. O cara, de uma hora para outra, começou a tacar pedra em Mano Medeiros e chamar ele também de desumano, como eu falei recentemente. Eu não ia nem falar dele nesse primeiro programa, mas é inevitável falar dele, porque ele está fazendo de um tudo para chamar a atenção. Porque tá estranho, né? Se ele fosse, sei lá, se fosse diferente, porque ele passou aí o quê? 6 anos? 6 anos, não é, produtor? 6 anos na situação, aplaudindo tudo que Anderson Ferreira fazia, e de uma hora para outra ele começou a atacar Mano Medeiros. O que está acontecendo? Porque eu não estou entendendo. Olha, veja só, possa ser que o meu pensamento esteja batendo com o dele. Eu passei 6 anos na oposição contra Anderson, e agora sou situação a Medeiros. Porque eu não via meu jeito político bater com o de Anderson. Possa ser que ele se dava bem com o Anderson e não está vendo o jeito dele não se bate com o de Medeiros, e ele tomou essa decisão de trilhar o caminho dele na oposição. Entendeu? Não sei. Acredito que foi a opção dele, a opinião dele, não sei. Mas Tu acha que isso prejudica ele politicamente ou não? Não tem nada a ver. eu acho que cada político tem sua estratégia, tem seu jeito de fazer seu mandato. Eu acho que quando o Marlon vai para a oposição, ele deve ter algo a se fazer para se dar bem assim mais na frente politicamente, né? Hoje, acho que ele faz parte de um grupo político, que é de Eduardo da Fonte, né? Do PP. Uhum. Possa ser que ele esteja querendo ingressar num partido, numa família política, alguma coisa assim. Eu não entro em muitos detalhes com o Marlon sobre isso, não. A gente conversa mais na Câmara, às vezes, quando a gente se encontra. Mas, até porque, assim, você sabe que a Câmara é pau, né? Uma fofoca arretada. E às vezes você tá conversando com o Marlon, aí chega de outro jeito. Olha, Márcio tá ensinando, Márcio tá dando dica. Aí é melhor até evitar. Márcio é o professor. É. Já falaram do nome dele, né? De Marlos para a prefeitura do Jaboatão. Tu acha que isso é real? Teria alguma força, fazer algum sentido isso? Ou tu acha que é só papo de bastidores, de perua, como dizem? Eu acho que Marlon vai focar na reeleição dele, para vereador. Acho que não flui, não. Tu acredita que ele consegue, sendo oposição e com esse comportamento ferrenho, obter a mesma votação que ele teve na eleição passada? Que ele ficou, o pessoal que está nos assistindo talvez não saiba, Marlos foi o vereador mais votado e agora aí ostenta o título de vereador mais votado da cidade do Jaboatão. Um feito importante, né, Márcio? A gente não pode menosprezar Marlon, nem ninguém. Marlon foi o vereador menos votado de Jaboatão, ganhou a eleição com 3 votos de diferença. E ele deixou de ser o menos votado para o mais votado. Então não vou subestimar Marlon, não. Acredito que ele tem chance de ser reeleito. Ele tem sua estratégia, como todo mundo tem. Eu costumo dizer, já vai eu falar besteira aí e aumentar meu número de inimigos. Mas eu costumo dizer, eu até falei recentemente para uns amigos, Jaboatão Centro mesmo, no aniversário da cidade, que eu vejo de uma forma diferenciada 3 vereadoras na Casa Legislativa do Jaboatão, que é Márcio do Curado, Marlos Costa e Neco Filho. Eu vejo vocês de uma forma diferente. Eu não estou menosprezando os outros não, tá? Até porque eu não tenho muito contato nem pessoalmente com as pessoas. Eu só como comunicador e cidadão do Jaboatão, da cidade, eu acompanho ali e vejo uma coisa diferente em vocês 3. Eu também, eu gosto do Marlos, de certa forma, da forma que ele trabalha, da forma que ele se expressa. É um comunicador muito, muito bom. Inclusive, o blog dele era referência naquela época, né? Ele foi o maior blogueiro dessa cidade. Então, a gente, como blogueiro, tem que respeitar o trabalho dele. Isso é fato. Mas é como eu falei, eu acho que tá demais a forma que ele vem sendo, a forma que ele vem se comportando nessa oposição. Teria que ser diferente. E por isso que chama a atenção da gente. Quando um cara que estava na situação, que não se via Marlos reclamando de nada, e de repente Mano Medeiros chega e ele começa a atacar o prefeito dessa forma, é no mínimo estranho. Eu acho que você tem que concordar com isso. Aliás, eu acho que você tem que concordar com isso, não. Eu não estou impondo a minha verdade, mas eu acho que no fundo, assim, né? Você acha que pode
Há quem acredite nisso aí, assim como eu. E Márcio do Curado, essa ideia de ser vice-prefeito do Jaboatão na chapa de Mano Medeiros, que eu já ouvi muito também. Existe essa possibilidade, Márcio? Rapaz, eu nunca recebi esse convite, mas eu acredito que não. Hoje eu tô focado em ser reeleito. Vereador, vou trabalhar para ser reeleito. Quase todo dia eu escuto isso. Márcio vai ser o vice, fulano vai ser o vice. Eu acredito que ninguém nunca me falou isso. Eu não tenho pretensão de ser vice. Eu não tenho pretensão de ser prefeito, eu não tenho pretensão de ser vice-prefeito, nem de Medeiros, nem de ninguém. Eu quero ser reeleito vereador de Jaboatão. Eu acho que eu contribuo mais sendo vereador, no momento. Vai trabalhar para essa reeleição, né? Sim. Bom. Ô, Márcio, e com teu tio lá, Aderaldo Pinto, Aderaldo Pinto? Tu troca ideia com ele aí sobre Jaboatão, Recife, como é que é? quase todos os dias. A gente se fala, todas as semanas a gente almoça e a gente sempre se encontra para tomar uma cervejinha, para bater um papo. Meu tio é meu professor, me ajudou muito. A gente sempre tá trocando experiência. Hoje eu já falei com ele 3 vezes, com meu tio. Ele é feito um pai na política para mim. Ele é base lá do João Campos, né? Sempre foi base. E é um espelho, né? Eu, assim, uma pessoa que teve 5.200 votos, 5.203 ganhou por 80 votos. Na segunda eleição teve quase 13, nessa agora da pandemia teve mais de 10 mil votos. E agora para deputado estadual teve mais de 30 mil votos. Então é uma pessoa que é bom de voto, então se ele é bom, se ele trabalha, eu tenho que me espelhar com ele. Então a gente sempre troca experiência, a gente sempre conversa. Quase que diariamente a gente conversa. Na tua família não tem outro político, não, só são vocês dois. Tem não. Teve um tio meu que uma vez que ensaiou em Caruaru sair candidato, mas não teve êxito não. Não conseguiu. Tem não, que a família da gente, a metade é de Caruaru, a metade é de cá, da metropolitana. E a tua rotina, hein, Márcio? Como é a tua rotina lá na Câmara? Tu acorda a tal hora, chega lá, como é que é o teu A trabalho minha na rotina Câmara? é mais na rua, Pra gente entender. é mais com o povo do que na Câmara. Eu costumo ir na Câmara nos dias de sessões. O que eu tenho de resolver, eu resolvo nos dias de sessões. Vou lá, porque assim, ao meu ver, a Câmara não tem muito a oferecer. Eu vou fazer na Câmara dos Vereadores sem ter sessão o quê? Fica lá no meu gabinete sentado, para alguém chegar para atender. Eu vivo na rua 24 horas. Todos os dias eu tô na rua. Todos os dias eu caminho no Escurado, eu caminho em Barra de Jangada, eu caminho em Cavaleiro, eu caminho em tudo que é canto. Então, meu gabinete não é muito frequentado porque o povo me vê com constância na rua. Então, não precisa estar vindo em gabinete, nem estar vindo na Câmara. Sou muito de rua, sou muito de estar de frente a frente com o povo. Eu fico agoniado quando eu estou em casa. Com quem tu tem mais afinidade lá na Casa Legislativa? Rapaz, irmão Dé. Jaboatão Centro, né? Foi vereador eleito no meu partido. Primeiro mandato, né? Primeiro, ontem a gente almoçou junto, lá em Socorro. Tava almoçando comigo, irmão Dé. A gente conversa quase que diariamente também. É uma pessoa que é primeiro mandato e sempre tá me ligando pra gente estar orientando. E é uma pessoa do bem. Eu gosto de conversar com pessoas do bem. Eu não gosto de conversar com pessoas que a gente conversa um assunto aqui, aí ele já leva para outro lado, já chega dizendo outros assuntos que a pessoa fica inventando. Eu prefiro me ausentar. Acontece muito isso? Acontece. Você desse me desse lá na Câmara? Acontece. Aí quando eu vejo pessoas de bom coração, eu me aproximo e eu gosto de ter aquele bate-papo. Quando eu vejo que a pessoa não tem um coração bom e gosta de fazer coisas pelas costas, eu deixo ele viver a vida dele e vivo a minha. O clima lá na Câmara tá mais tranquilo, né? Tá. Porque já foi mais esquentado. Eu lembro de uma época que tu chegou a discutir de uma forma calorosa com o Nando Seres, né? Tomar um copo d'água. Se a gente tivesse as imagens na edição, a gente mostrava. O que foi aquilo, hein, cara? Discussão Como na é que chega Não, pô, como chega aquele ponto? Como é que chega até aquele ponto? Eu lembro que Nando vem, vou tirar o terno e parecia colegial de quinta série, com todo respeito a ambos os vereadores. E o que me chama a atenção, pelo menos é o que eu assisti porque tinha muito isso também, naquela época, que a gente tinha acesso pelo menos a cortes nas redes sociais, no YouTube. E eu lembro que o Nando tava meio que defendendo o Paulo Câmara. Vamos dizer assim, não sei se era isso. E tu, como era mais... Não, agora me confundi. Ele foi falar de Paulo Câmara. Então, você falava de Paulo Câmara. Não, eu falava do prefeito, ele foi falar de Paulo Câmara. Sim, então. Porque você estava alinhado com o Paulo, né? Não era isso? Mais ou menos isso. O pessoal fica em casa assim, caraca, esse jornalista às vezes ele faz um arrudeio para fazer uma pergunta, fica gaguejando e tal. Não, pessoal, é porque às vezes a gente tem que pensar qual a palavra que a gente pode colocar aqui, que acaba acontecendo esse tipo de reação, né? O vereador fica, não quero falar, não quero comentar, e a gente acaba perdendo a oportunidade de fazer uma boa pergunta.
Mas então, tá tranquilo. O clima. Aquilo ali é uma Com o discussão. Nando, tu tá tranquilo. Aí, veja só, eu era da oposição, ela é da situação. Ah, Se discute. Se você for ver agora, nas quartas de final do Campeonato Pernambucano, Santa Cruz e Petrolina. 2 jogadores do Santa Cruz se desentenderam. Um deu a cabeçada no outro. E é do mesmo time. Discussão acontece, pô, é normal. Mas a gente se entendeu, tá tudo tranquilo, a gente se fala. É o que eu digo, a gente tem respeito. É aquele negócio de momento. Alberto também chegou a discutir com o Marlon lá, né? Essa época tava pistola as coisas na casa. Sempre tem esses bate. Mano chegou e até a Casa Legislativa ficou mais tranquila. Aí, falando mais uma vez de Medeiro. Medeiro é tão diferenciado que ele fez o que nenhum prefeito fez. Ele compareceu à Câmara de Vereadores no começo do ano para desejar boa sorte, um bom ano a todos os vereadores. É um gesto simples. Mas é uma coisa que marca. Chegar na Câmara de Vereadores, vai começar o ano letivo, o prefeito chega lá, senta, deseja boa sorte a todo mundo, conversa com todo mundo, bate foto, fica descontrariado. Aí você tem um acesso a ele para você conversar, para você falar sobre umas demandas. Tranquilão. Entendeu? Às vezes eu tô assim, do nada o telefone toca, quando eu olho é o prefeito. Márcio, é sobre isso, aquilo, outro, é uma solicitação que tu fez, assim. Uma atenção que não tinha Uma antes, atenção, né? pô. É isso que a pessoa tem que ter. Ô, Márcio, a gente já está aí chegando ao fim, né? Como o programa sugere, são 30 minutos. E eu queria saber a tua opinião em relação a Andréa Medeiros. Andréa Medeiros, né? Eu falei errado o nome dela? Vai entender, André? Andréa Medeiros. A esposa do prefeito. Isso, a primeira dama. Ela vem aí caminhando ao lado do prefeito do Jaboatão. É uma pessoa também amável, como humano. Fala com todo mundo, sempre aberta a ouvir outras pessoas. Só que sempre se ventila aí assuntos ligados à política, né? Sempre faz uma alusão. Ela não tá na rua à toa. Ela tem a possibilidade de vir candidata aí no futuro a algo, a deputado estadual. Então, qual é a tua opinião em relação a André Medeiros? O que tu acha dessas coisas que já estão ventilando aí? Que talvez ela não esteja na rua só acompanhando o marido, ajudando o marido, não tenha nada nesse sentido de política. Mas sabe, né? O pessoal fala e eu estou aqui para te perguntar. Olha, na verdade, a política é isso. Essa é ventilar mesmo, é jogar perua. E às vezes umas peruas dessa tem um pingo de verdade. Falar de Andréa, assim, primeiro, eu sempre falo onde eu ando que eu admiro muito ela, porque onde o prefeito vai, ela tá de lado, ela tá conversando com o povo, ela tá ajudando ele, ela tá dando discurso. E não são todas as mulheres que aguentam esse barco político e que gostem. Então ela pegou gosto pela política, ela vem andando no município. E questão assim, se no futuro ela vai ser candidata a deputada ou não, acho que se for é normal e natural. O marido é prefeito. Ela se elegendo deputado estadual, é mais um deputado para trazer emenda para o município. É uma pessoa que vai estar ligada entre o marido e a mulher. Um prefeito e deputado, acho que vai ser alinhado. Quantos prefeitos têm a esposa deputado, ou quantas prefeitas têm o marido deputado? Você vê aí, Eduardo da Fonte tem um filho que é deputado federal. Pô. Ele é deputado federal, o filho é deputado federal. Eu acho que isso aí é normal. Não sei se vai acontecer. Até porque eu acho que a gente vai tratar primeiro 24, né? Primeiro se trata 24 para depois planejar 26. Mas se tiver nos planos dele, eu acho que isso é normal, natural e o município ganha com isso. Ou seja, seria um ótimo nome, se fosse o caso, para representar Jaboatão na LEP. Seria uma deputada que pelo menos conhece Jaboatão, nos 4 cantos. Porque se ela está andando de Jaboatão, está vendo a dificuldade do município, está andando com o marido que é o prefeito, está acompanhando as obras, acompanhando as dificuldades e tentando resolver, ela já vai ter conhecimento de causa do município. Márcio, chegamos ao fim. Queria te agradecer muito pela tua presença aqui. Foi um prazer inenarrável te receber nesse primeiro 30 minutos. Primeiro de muitos, assim espero. Espero aí que o pessoal que assistiu tenha gostado. Acho que foi um papo bacana, né? A gente conseguiu aí compactar em 30 minutos com esse meu português ruim. A gente fez boas perguntas, acredito também. Aí o produtor eu não fugi de nenhuma. O produtor fez sinal de positivo ali. Mentira. E não fugiu de nenhuma. Nenhuma, claro. E foi muito bom. Eu gostei. Eu também. Para mim, o resultado foi alcançado. E eu agradeço de coração o convite e sou admirador mesmo do trabalho que vocês fazem. Obrigado. Isso é importante, isso é bom para o município e desejo boa sorte para que várias outras pessoas venham aqui e venham contribuir com um pouco de experiência do que sabe para passar. Fica aí já o convite ao prefeito do Jaboatão, Mano Medeiros, para vir aí conversar com a gente. Eu tive a honra de ser primeiro que ele. Prefeito! E também aí eu vou fazendo a ligação e fica o convite para a Andréa Medeiros, a esposa, a primeira dama, para a gente conversar sobre a nossa cidade. Valeu? Até a próxima e simbora!